O senador Jorge Cajuru, do PSB, desistiu de vetar militares da ativa à frente de ministérios, pelo menos por enquanto. A PEC dos militares deve ser votada em comissão hoje. Assunto para nossa analista Larissa Rodrigues, que acompanha essa conversa, dos militares aí dentro desse cenário político desde o comecinho, Lari? Lá quando isso estava sendo pensado pelo Ministério da Defesa. O que aconteceu então de lá para cá? Desde o início do ano, a gente adiantou que o governo estava articulando essa proposta, tanto que ela foi apresentada no Senado Federal pelo líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, mas quando foi apresentada, ela era mais ampla, com o aval do Palácio do Planalto, do governo federal, que pretendia não impedir apenas militares de se candidatarem estando na ativa, ou seja, quando alguém das Forças Armadas resolver se candidatar, já ter que sair da ativa, isso independentemente de se esperar se vai vencer ou não as eleições, mas também impedir encargos de primeiro escalão do governo federal. Quando esse texto é apresentado pelo Palácio do Planalto, eles queriam impedir, por exemplo, de militares das Forças Armadas trabalhar como ministro de Estado ali na esplanada. Só que o tempo foi correndo. Teve resistência por parte das Forças Armadas nessa questão especial de militares trabalhando no governo, tendo que se afastar realmente das Forças Armadas, de um militar não poder ser ministro de Estado. Isso pegou muito dentro do Ministério da Defesa. Por isso que de lá para cá, quem articulou para que essa parte saísse do texto foi o próprio Palácio do Planalto. Na semana passada, o senador Cajuru disse que ainda estava pensando. Inclusive, essa apuração, essa fala foi ouvida pela nossa repórter Luciana Amaral, que ontem à noite me ajudou a avançar nessa questão. Mas ontem, Cajuru bateu o martelo, nos pontuaram algumas fontes, de que, de fato, não vai vir com essa história de proibir também militares de serem ministros de Estado. Que essa foi uma articulação, um pedido do próprio Palácio do Planalto para não ficar pior a relação com as Forças Armadas e, em especial, porque neste momento, para não dificultar a relação com o Congresso Nacional numa semana muito complicada que a gente vem falando. O Palácio do Planalto está precisando nessa semana de apoio do Congresso para aprovar as pautas econômicas, está já tendo esse embate, se colocando ali no meio dessa relação do Supremo e do Congresso na PEC também do Supremo Tribunal Federal, que a gente falou há pouco. Então, o Palácio do Planalto pediu, foi acatado pelo relator senador Cajuru, de que vamos deixar como está. Eles querem impedir, a partir das eleições daqui a 2 anos, não deve valer para a eleição do ano que vem, para a eleição municipal, mas que militares, ao se candidatar, continuem na ativa. Eles vão precisar deixar as Forças Armadas. Mas, nesse primeiro momento, para evitar problemas, o Planalto não vai impedir militar das Forças Armadas de ser ministro de Estado ou assumir qualquer cargo de primeiro ou segundo escalão no governo federal. Juliana. Ari, a gente está falando de uma relação com o Congresso, nas negociações ali, na governabilidade, mas a gente também está falando de uma preocupação do Palácio do Planalto na relação com os militares, que já não vem sendo tão boa assim desde o início do governo. Tivemos o 8 de janeiro e algumas denúncias que estão sendo apuradas, sobre como agiram esses militares na invasão das sedes dos poderes. Então, tem uma preocupação também do governo federal nessa relação com o Ministério da Defesa e com os militares todos. E especialmente que teve um ok por parte das Forças Armadas nessa questão do militar deixar a ativa para ser candidato. Dentro das Forças Armadas, da cúpula, essa ideia é até vista com um certo otimismo, até para afastar de que Forças Armadas estaria se intrometendo na política. Mas as Forças Armadas implicou e pediu muito, me pontuaram algumas fontes, a retirada desse detalhe para cargos de primeiro e segundo escalão, de que ser um servidor público ali, por que o militar, seja do Exército, Marinha ou Aeronáutica, teria que deixar o seu cargo e não ser considerado mais alguém das Forças Armadas. Então, já que tinha um ok para o que o Palácio do Planalto quer, especialmente, quer ligar diretamente um candidato às Forças Armadas, para evitar problema nessa relação que algumas vezes sente que está melhorando, depois dá uma estabilizada, nos últimos tempos teve uma nova crise, em especial depois daquelas denúncias de que a própria Marinha teria pensado um plano de golpe. Então, o Palácio do Planalto preferiu pegar essa pequena vitória, que é aceitar
que tem um ambiente bom dentro do Congresso Nacional para impedir militares das Forças Armadas de serem candidatos estando trabalhando nas Forças Armadas e ceder e continuar permitindo que militares que sejam ministros de Estado ou atuem ali enquanto secretário de governo possam continuar ligados à Marinha, Exército ou Aeronáutica.